que todos vocês têm acesso, né, a hora que vocês quiserem. E aí vocês também me ajudam, quero... a presença de vocês é fundamental também para eu gravar, já que eu descobri esse recurso aqui no meu computador. Então, a análise do tema da redação, análise do tema de redação. Por que eu trouxe esse assunto hoje? Porque na hora que chega a redação, os alunos costumam pegar o tema, é importante seguir alguns passos. Porque quando a gente segue esses passos, eu acho que quando a gente segue esses passos, fica mais fácil a gente organizar o nosso próprio rascunho, e a partir do rascunho, a gente escreve a redação, né, numa folha definitiva. Então, outra coisa que foi bom até eu falar, é tomar cuidado com isso, da questão da folha definitiva, passar a redação para a folha definitiva. A folha de rascunho, se for por engano, ela não é considerada, tá, para avaliação. Então, vocês vão deparar com esse comando, né? A partir da leitura dos textos cultivadores, então, olha a importância, né? Já está na primeira linha. E com base, vou pegar a canetinha aqui, ó. E com base a textos motivadores, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, né, que está aqui, quando fala esse conhecimento construído ao longo de sua formação, eles estão falando dos conhecimentos sociocultural produtivo. Redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema liberdade de imprensa no Brasil em discussão no século XXI, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione. E aqui também tem a questão da interpretação e assim por diante. Num dos encontros seguintes, eu vou trabalhar com vocês os direitos humanos, tá? Porque, às vezes, a pessoa não sabe que está desrespeitando o direito humano e acaba colocando na redação dela, e acaba zerando na competência 5, o que não é bacana. Então, você teve acesso a esse comando, é importante ler o comando, tá? Então, liberdade empresa no Brasil em discussão no século XXI. Observe que, nesse primeiro comando, não há um direcionamento, nem para dizer que há liberdade de imprensa, nem para dizer que não há liberdade de imprensa. Ele está só abrindo a questão, falando da liberdade de imprensa. Então, aí que entra a questão dos textos motivadores, que são os textos motivadores que vão dar esse direcionamento, para dizer que há ou para dizer que não há liberdade de imprensa no Brasil. Aí, a primeira coisa que vocês têm que pensar, o tema é liberdade de imprensa e discussão no século XXI. Então, a gente lê os textos motivadores, interpretá-los para saber o que eles defendem. Então, essa é a importância de ler os textos motivadores, para saber se eles são a favor da liberdade de imprensa, né, se há ou se não há. Então, você tem que ler para ver o que está escrito lá, porque os textos motivadores te dão um direcionamento também, tá? Organizar. Então, o que é essa organização que eu falei? A organização, depois eu vou mostrar para vocês, progressão textual. O texto deve crescer, ser ampliado, novas informações aqui você já trouxe. Né? Aí, em seguida, eu vou trabalhar isso com vocês. Relacionar as informações. Você não pode negar o que diz os textos motivadores. Seguir o direcionamento deles. Ok? Então, por isso que é importante a importância de ler os textos motivadores. Tá? Aí, gente, agora eu vou dividir com vocês, tá? A gente pegou aquele comando. Aí, a gente vai ter... Tá? Só um pouquinho. Aí a gente vai ler agora os textos motivadores. Então, a gente vai para os textos motivadores.
Aqui. Então, agora a gente vai para os textos motivadores. A gente lê os textos motivadores, tá, Ezequiel? Lê. Tem que ir lá ler os textos motivadores. Lê para interpretar. Tá? Então, a gente vai lá, lê esses textos motivadores, tá? Lê esses textos motivadores. Então, aqui está o comando que eu coloquei. Aí, o texto motivador trouxe para a gente, tá? Trouxe para a gente a Constituição Federal de 1988. Aí a gente lê artigo 220, que diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer processo ou vínculo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto no artigo 5º. Aí diz, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Compete o que a lei federal faz. Por que também eu estou trazendo esse artigo 220? Porque isso também vai ajudar vocês lá na proposta de intervenção. Tá? Na proposta de intervenção, vocês não podem propor algo que já exista. Então, já existe. Por exemplo, vocês vão, é bom ter um artigo da Constituição, é bom acrescentar um artigo da Constituição Federal para dar liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa já existe. A Constituição Federal já prevê isso. Então, vocês não podem, né, propor algo que já existe. Então, ok, daí vocês leram esse artigo 220 da Constituição, vocês vão daí no próximo texto 2, aqui é uma campanha, né, uma campanha para defender a liberdade de imprensa, né, que teve aqui no Brasil, teve censura, né, nos últimos anos. Aqui tem um texto da Conexão Planeta, que é um blog, e ele também fala que Brasil, Colômbia, Honduras e México estão entre os países mais perigosos do mundo para jornalista. Então, assim, para jornalista. Então, observe aqui, né, que tem falando que há perigo, ou seja, então o Brasil não tem liberdade de imprensa. Se existe uma campanha também pedindo mais liberdade de imprensa, então a Constituição Federal, ela e a gente deve obedecer essa lei. E aí, aqui embaixo, o texto 4, o crescente ataque contra a imprensa. Então, aqui traz um artigo que fala que o Brasil comparou 2018, 2019, e que cresceu, né, o aumento, né, essa violência contra o jornalista em 54%. Tá? Então, cresceu isso de 2018 para 2019. Então, assim, aí o que vocês vão fazer? Vocês lêem o texto motivadores, vocês vão destacar, né, o que vocês acham mais interessante. Então, gostei, Constituição Federal, ok. Aí vocês, legal, então quer dizer que no Brasil não há liberdade de imprensa, ok. Destaco. Já existe campanha, perfeito, tá? Aqui tem um artigo que fala dos ataques, números, ótimo, então eu vou destacar. Então, vocês vão destacando tudo, eu vou destacar a fonte também, ó. Segundo dados da Federação Nacional de Jornalistas, FENAGE, né? Então, isso é um dado importante. E aí, vocês vão destacando o que para vocês acham mais interessantes, ok? Vão destacando isso. Por que eu acho que é importante vocês destacar tudo isso? Porque pode acontecer que o universo sociocultural de vocês esteja fraco, ou seja, que vocês, em um primeiro momento, vocês, nesse primeiro momento, vocês não têm. Então, no primeiro momento, gente, vocês não têm informação, o universo cultural de vocês, sociocultural produtivo, esteja fraco. Ou seja, nossa, eu não lembro nada sobre o assunto. Nem sei o que é liberdade de imprensa. Então, pode acontecer
que vocês se deparem com um tema que, no primeiro momento, vocês não sabem nada a respeito. Nossa Senhora, o que eu vou fazer agora, né? Eu não sei nada sobre o assunto. Então, quando vocês vão até os textos motivadores, vocês já vão ter um direcionamento. Então, por isso a importância de vocês irem no texto, vocês foram no texto motivadores, ok? Ler, né? E aí vocês escolhem lá no texto motivadores, escolhem o que vocês acharam interessante, selecionaram, tal, entenderam, então que o Brasil não tem liberdade de imprensa, então já tem um direcionamento, tá? Então, você já tem um direcionamento. Aí, gente, eu selecionei aqui um dos textos, né? Eu selecionei o texto 4, né? Que caso vocês não tenham um universo sociocultural, a cabeça de vocês estiver vazia, às vezes dá um branco. Aí eu selecionei aqui. Aí a pergunta é, vocês vão fazer a cópia do que está lá? Os atos de violência, deixa eu pegar a canetinha de volta. Então, assim, vocês vão fazer uma cópia desse texto motivador? Não, vocês não vão fazer cópia. Por mais que vocês gostaram das informações, vocês não vão fazer nada, vocês não vão copiar ele, de jeito nenhum, vocês não podem fazer cópia. Vocês copiarem isso aqui, ó, igual, e mudarem o resto da frase, é considerado cópia. Tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras, 4 palavras, 5 palavras, já é considerado cópia. Então, assim, você não pode ficar copiando textos motivadores, não pode, a questão da sequência das palavras, na mesma ordem, mesmo que você mude a ordem, não importa, é cópia, entendeu? Vocês têm que fazer uma interpretação nova, né? Então, e aí vocês perguntam, mas como que eu posso fazer uma interpretação nova usando os textos motivadores? Vocês vão parafrasear, é o que a gente chama de paráfrase. Então, a paráfrase nada mais é que você falar a mesma coisa, só que com as palavras de você. Deixa eu ver. Lourdes Lene, né? Lourdes Lene, acho que ela tentou entrar e não conseguiu. Então, a gente, assim, pode acontecer. Lourdes Lene, só um pouquinho, gente. Lourdes Lene, tudo bem? Bem-vinda à aula, tá? É aula de redação, nós já começamos, mas fique à vontade para participar. Você pode participar através do chat, fazendo pergunta aqui no chat, ou você pode também abrir o microfonezinho e falar, ok? Então, continuando. Aí você não pode fazer essa cópia igual, como você pode fazer uma interpretação, usar as palavras de vocês. Aí, eu trouxe aqui, e se vocês tiverem tempo, fazer um rascunho de vocês, exemplo de como usar esse dado na redação de vocês. Em 2019, por exemplo, houve, além de ameaças físicas e verbais, 2 assassinatos, segundo a Federação Nacional dos Jornalistas. Então, pronto, você falou a mesma coisa, só que com as palavras de vocês. Você fez um novo texto, tá? Você fez um novo texto. Isso aqui são várias, tem outras milhares de formas de falar a mesma coisa. Aí tá, isso aqui só trouxe um exemplo. Então, vocês, hipoteticamente, você desse texto, ok? Aí vocês vão agora, vocês já perceberam do que trata o direcionamento dos textos motivadores, que ele está dizendo que não há liberdade de imprensa no Brasil, ou seja, que o Brasil está sofrendo com isso. Aí vocês vão fazer agora o que a gente chama de um banco de ideias. Nesse banco de ideias, vocês colocam tudo o que vocês acham interessante. Inclusive, se vocês gostaram lá da lei, se vocês têm uma lei fresquinha na cabeça, tragam para a redação de vocês. Então, assim, se no Brasil falta liberdade de imprensa, então já perceberam que falta liberdade de imprensa no Brasil, ok? Então, mesmo a Constituição Federal de 1988, no artigo 220, defender essa liberdade de imprensa, né? Nós temos que pensar outra coisa que tem a ver com o assunto, a democracia. Então, democracia e liberdade de imprensa são dois conceitos que estão
entrelaçados, que andam juntos. Né? A gente não pode falar de liberdade de imprensa sem falar de democracia. Então, são palavras importantes para o texto de vocês. Aí eu trouxe aqui também outra coisa, se vocês lembrarem no dia, gente, vocês podem trazer o conceito de algumas palavras. Por exemplo, o conceito de democracia. Aqui eu peguei no Wikipedia, esse conceito aqui. Para ser considerado efetivamente uma democracia, um país deve conter, entre outras coisas, liberdade de expressão, e liberdade de imprensa e acesso à informação. Tá? Então, isso que você pode falar também. Né? Então, é interessante. Então, existem vários conceitos de democracia. Só que você vai pensar no conceito de democracia em cima do contexto que você está trabalhando. A gente está trabalhando, o texto de vocês é liberdade de imprensa. Então, a gente tem que pensar na democracia dentro desse contexto. Tá? Nós podemos trazer também, se vocês lembram de alguma notícia que vocês viram recentemente que fala da falta de liberdade de imprensa, ok, pode colocar aqui, pode pensar, pode já pontuar aqui. Se você lembra de campanha que falem da falta de liberdade de imprensa, também pode, eu trouxe até aqui uma campanha, isso aqui, sem a liberdade, só desinformação chega até você. Então, aqui, por exemplo, você pode até falar a questão das fake news, alguma coisa, né? Pode falar. Você pode falar, por exemplo, controle. Você pode falar até, se você lembra do Getúlio Vargas lá, que controlava a imprensa durante 35 a 40, alguma coisa. Então, você pode falar, né, que o Getúlio Vargas controlava a imprensa. Então, se o Getúlio Vargas, na época da ditadura dele, controlava a imprensa, só a desinformação chegava até a gente. Ou seja, só chegava aquilo, isso já, assim, obrigado, Edip. Então, assim, você pode trazer do DIP, pode trazer essa informação aqui no texto de vocês, né, que o seu governo controla a imprensa, logo, só a desinformação chega até nós. E você pode citar esse caso de Getúlio Vargas, lá em 1935. Aí você faz esse apanhado. Isso aqui é fundamental para abrir esse leque na cabeça de vocês, para dizer assim, nossa, eu sei alguma coisa sobre o assunto. Você tem que ter essa pausa. Porque um bom texto, ele tem que ter planejamento, tem que ter projeto. E se vocês não fizerem esse rascunho, vocês têm que pensar o seguinte, a redação vale 1000 pontos. Muita redação coloca a pessoa para dentro da universidade. Então, pense nisso. Aí já foram nos seus motivadores, já selecionaram as informações do universo sociocultural produtivo de vocês. Aí, outra coisa que eu trouxe, definição de imprensa. E, a outra coisa, a fonte. Eu peguei o dicionário online, mas vocês podem colocar aqui, de acordo com o dicionário Aurélio, segundo o dicionário Wise, você pode falar segundo a Wikipedia, e assim por diante. Então, assim, trazer a definição dessas palavras-chave é bem importante para o texto de vocês, mas é preciso colocar a fonte. Segundo conjunto, o que é a imprensa? É conjunto de jornais, dos jornalistas, dos meios de divulgação de notícia ou comentários. Então, isso é imprensa. Isso é um dos conceitos. Só que daí nós também temos imprensa, nós também podemos falar imprensa, estabelecimentos que imprimem ou máquina usada para imprimir, para transferir imagem, documentos para o papel. Então, a gente tem que pensar assim também, gente, aqui a questão da parte histórica da imprensa. A imprensa foi criada no século XV por Gutenberg. Então, o mundo, depois da imprensa, se transformou, porque as informações começaram a chegar mais rápido até as pessoas. A informação. Porque antes de ter essa imprensa, antes de ter a máquina para imprimir, era pergaminhos, as pessoas ficavam dias
copiando o livro, né, transcrevendo. Aí, gente, assim, de posse de tudo isso, você já leu os textos motivadores, fez o banco de ideias, fizeram o banco de ideias, aí vocês vão começar a redação de vocês. Eu trouxe a aula passada, depois eu vou trazer, eu trouxe a aula passada, você começar a redação a partir dos argumentos, tá? Mas depois eu posso voltar nisso aqui. Então, aqui a questão do aspecto histórico, né? Então, novamente, eu falei para vocês, é importante a situar, contextualizar, né? Quando? Quando? Então, você faz uma pergunta, quando? Tá? Desde a sua invenção no século XV, a imprensa até os dias atuais, então você falou do século XV, quando se fala aqui no século XV, você pode até ampliar o século XV, desde a sua invenção por Gutenberg, você pode, se escreve exatamente como se fala. Quando se fala isso aqui, Gutenberg, você já trouxe para o texto de vocês uma fonte confiável, ou seja, o universo sociocultural produtivo você já apareceu. Então, assim, aparecer uma vez só já é o suficiente para o texto de vocês, se tiver 100% dentro do tema, que é a liberdade de imprensa. Então, tem que ter a palavra liberdade e tem que aparecer a palavra imprensa. Você não pode falar só da imprensa de modo geral, sem falar de liberdade. Tá? Tem que ter as duas palavras, chaves. Aí já trouxe isso. Então, quando se traz esse aspecto histórico aqui, o texto você já deu um salto. Trouxe para a sociedade moderna um ganho eficiente na sua formação, contribuindo para a divulgação de informações, estimulando a produção artística, literária e econômica, além de fomentar a relação entre os povos e países ao longo dos anos. Então, você contextualizou. Essa contextualização aqui poderia ser através de definição, definir o que era imprensa. Tem outras maneiras de introduzir uma redação. Eu gosto muito da introdução histórica, ou seja, você situar no tempo e no espaço. Acho muito importante isso. Aí, você faz a comparação do passado com o presente. Isso aqui, gente, é um fato, isso aqui aconteceu, isso aqui não é o ponto de vista de vocês. Outra coisa, vocês têm que não confundir fato histórico de ponto de vista. Isso não é você que está dizendo, isso não é a tua opinião. Tua opinião é essa aqui. Aí depois, no final, você entra com a tua opinião. No entanto, no Brasil, como eu já vi lá nos textos motivadores, a imprensa não usufrui de liberdade, ferindo desse modo os ideais da democracia, a qual ela exerce da liberdade de imprensa. Então, observe que já na introdução, o candidato já falou de liberdade de imprensa, ou seja, ele já contemplou 100% o tema. Então, o tema do candidato já está contemplado. Então, assim, se for pensar em tema, ele contemplou 100%. Outra coisa que se observa aqui nessa introdução é contextualização. Então, ou seja, houve o desenvolvimento, ampliação da ideia dele. Ele acrescentou. E quando ele traz, e aí ele trouxe o ponto de vista dele, no ponto de vista dele, ele vai ter que explicar que o Brasil não usufrui de liberdade de imprensa, a imprensa não usufrui de liberdade, e ele tem que falar da democracia. Então, são duas ideias que precisam serem expandidas, ok? Elas precisam ser expandidas, elas precisam ser ampliadas. Então, assim, não pode só falar que a empresa não desenvolver só isso aqui, e tem que ser nessa ordem. A questão por isso que a gente chama de projeto de texto, tem que ser nessa ordem. Primeiro, ele vai falar que a empresa não usufrui de liberdade no Brasil atual, essa palavra atual, significa atual.
E no outro parágrafo vai falar da democracia. Então, o leitor vai seguir essa ordem, essa lógica, esse projeto. Então, isso aqui é a introdução. Novamente, vocês perceberam que é a introdução, contextualização histórica, e no final mostra o posicionamento do candidato. Aí a gente vê aqui, ele está falando, como eu falei anteriormente, a imprensa não usufrui da liberdade, a imprensa brasileira. Ele vai falar disso. Embora a liberdade, novamente, gente, procurar iniciar o parágrafo por um conectivo, ok? Só voltando aqui, já que a gente está trabalhando, eu já estou introduzindo, no entanto, tá? Então, assim, você observa que está usando conector entre as frases do texto, a qual também é um conector, pronome relativo, e assim por diante. Então, observe que está usando. Aí você trouxe o embora. Embora a liberdade de imprensa seja assegurada pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 220, ela não é cumprida em nosso país. Aí você fez essa afirmação. Isso aqui é um argumento. Ela não é cumprida no nosso país. Você já percebeu nos textos motivadores que ela não é cumprida. Em 2019, aí, gente, lembro que aqui, em 2019, por exemplo, houve, além de ameaças físicas e verbais, 2 assassinatos de jornalistas, segundo a Federação Nacional de Jornalistas. Então, observe o seguinte, que esse exemplo aqui, o candidato pegou lá dos textos motivadores. Pode pegar? Pode, gente, não tem problema nenhum pegar. Desde que não seja cópia. Aí continua um sistema democrático que deve ter sempre a compreensão de que nada pode ser perfeito. Precisa estimular o direito à liberdade sempre. Tá? Então, ele não pode. Sistema democrático. Nesse contexto, não há como excluir a imprensa. Por outro lado, para que os meios de comunicação continuem gozando da credibilidade e liberdade que conquistaram, é necessário um combate constante às influências negativas que pessoas e organizações mal intencionadas tentam exercer sobre elas. Aqui, gente, o parágrafo ficou bem grande, eu até deixei aqui em vermelho. Aí poderia até colocar um exemplo aqui, certo? Aqui eu coloquei isso aqui, separei aqui, eu vou explicar por quê. Então, assim, ele fez essa relação da Constituição Federal e da democracia. Né? Então, ele primeiro trouxe a questão da liberdade de imprensa, e em seguida ele trouxe a democracia. Isso está previsto, como vocês perceberam, já está previsto na introdução. Outra coisa, observe que na introdução dele, ele preferiu já relacionar os dois conceitos no parágrafo. Ele não falou só de imprensa no parágrafo e só democracia no outro parágrafo, ele relacionou as duas coisas já. Pode fazer isso também, não tem problema. Então, assim, ele contemplou, que ele, até por enquanto, está contemplando o que ele se propôs a fazer. Aí, depois, ele continuou falando mais de democracia. A democracia, aí ele trouxe, para o texto dele, agora, conceito de democracia. A democracia, segundo os ideais iluministas, é pautada na igualdade e liberdade. Então, ele escolheu para o texto dele o conceito de democracia lá dos ideais iluministas. É pautar na igualdade e liberdade. Não deve ser considerado inimiga da imprensa, mas a sua aliada. Então, ele continua dentro, ainda, fazendo essa relação de democracia e liberdade de imprensa,
É a partir dos jornais, das revistas, do rádio, da TV, que a sociedade se manifesta e toma conhecimento de acontecimentos que trarão consequência para a vida cotidiana. Aqui, gente, para não ficar essa cacofonia, sabe, que aqui, né, por isso que é o texto do candidato, pode colocar conhecimento de informações. Aqui poderia, em vez de acontecimentos, colocar informações, ok? Então, só para não ficar essa rima aqui dentro do texto, que a gente chama de cacofonia. Então, assim, ó, ele trouxe para o texto de, novamente, a questão dos ideais iluministas. Observe, novamente, ele trouxe um conhecimento sociocultural produtivo, para além dos textos motivadores. Quando ele traz isso aqui, esse aqui é um aspecto histórico. Ele não precisa dizer quem falou isso. A própria expressão ideais iluministas já mostra um conhecimento. Então, isso que já é considerado extrapolação dos textos motivadores. Então, daí mesmo que ele tenha trazido para o parágrafo anterior um exemplo dos textos motivadores, a nota dele já pode ser de 200 de 200 quando ele trouxe isso aqui, ó. Não precisa falar a fonte. Se colocar, não tem problema, ó. Aí, segundo, você pode colocar um site da internet, um Wikipedia, enfim. Não deve ser considerado inimigo da empresa, mas sua aliada. Daí ele coloca, a partir dos jornais, traz o exemplo, e como eu falei, aqui você pode colocar informações, assim, aí ele continua, é impossível, novamente observa, assim, é um conectivo entre as frases do texto. Assim, é impossível imaginar uma sociedade democrática de liberdade sem que haja liberdade de imprensa. Observe aqui, gente, já que eu estou trabalhando a aula passada, ó, a democracia é pautada, ó. Quem é pautada? A democracia. Isso aqui, sujeito, verbo. Quando eu coloquei uma informação entre o sujeito e verbo, eu preciso colocar, a gente chama de intercalada, entre vírgulas, tá? Assim, é impossível imaginar uma sociedade democrática de liberdade sem que haja liberdade de imprensa. Não se pode esquecer que a imprensa na maioria das vezes, que a censura da imprensa na maioria das vezes, se dá, na maioria das vezes, por aqueles que são protagonistas do escândalo. Isso aqui, gente, eu coloquei aqui em vermelho para mostrar para vocês que o candidato, ele trouxe uma informação, não trouxe a fonte, e à primeira vista parece que está desconectada do resto do texto, tá? Então, isso aqui acaba empobrecendo o texto dele, né, na competência 3, porque fica uma lacuna para o avaliador preencher, ele vai ter que ficar pensando assim, nossa, o que ele quis dizer com isso? Então, isso aqui, a impressão que dá é que não está conectado a nada. Então, se isso não está conectado a nada, não faz falta no texto, porque ele já fechou o texto aqui, ó. Já fechou o parágrafo aqui, ó. Colocou um conectivo conclusivo. Então, daria para tirar fora isso aí. Isso, deixando algo que não tem a ver com o que ele falou, empobrece o texto da pessoa na competência 3, gente. Na competência 2, o candidato já atingiu a nota máxima, 200, porque ele contemplou o assunto 100%, trouxe seu conhecimento sociocultural produtivo, quando ele trouxe os ideais iluministas, e quando ele trouxe a invenção da imprensa lá no primeiro parágrafo, ok? Então, ele já trouxe isso. Então, o texto dele já atingiu a nota máxima, ele já desenvolveu os parágrafos, desenvolveu o texto dele. Deixa eu voltar aqui, ó, para vocês observarem. O texto dele já está tendo isso aqui, produção textual. O texto deve crescer, ser ampliado, novas informações que eu já trouxe. Então, o texto dele já teve essa progressão textual, né? Então, ele foi ampliado, não ficou sem desenvolver nenhuma ideia. Então, o candidato
já na competência 2 já atingiu a nota máxima. Aí a gente chega na conclusão. Então, o que é uma conclusão? Uma conclusão, ele vai ter que fechar o texto dele segundo o projeto de texto. Então, o projeto de texto dele, ele conseguiu cumprir até agora, no desenvolvimento. Aí ele volta. Para fechar o texto, ele fala: infere-se, portanto, observe aqui, ó, conectivo conclusivo. Você pode colocar o conectivo conclusivo no início do parágrafo, pode colocar alguma parte até aqui, mais ou menos. Mas tem que aparecer no início, em algum momento. Não precisa ser necessariamente aqui no iniciozinho, pode ser um pouquinho depois. Infere-se, portanto, que a liberdade de imprensa e de expressão é importante para a construção de uma nação. Ok. Então, ele fez uma constatação que ele já tinha falado lá em cima. Assim, para que ela de fato aconteça, para que, como manda a Constituição Federal, então ele voltou na Constituição Federal, é importante, ó, que o legislativo crie uma emenda constitucional, a qual caracterize como crime quando os meios de comunicação e jornalista não conseguirem ter essa liberdade para divulgarem notícias e informações verdadeiras. Ok? Então, o que ele trouxe? Finalidade. Isso aqui, quando fala para que é finalidade. Quem vai fazer? Então, para quê? Qual é o objetivo? Então, esse aqui, quem vai fazer? Esse aqui é o agente. Tem que ter. Então, ele vai fazer o seguinte. A conclusão é o que ele chama de proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção tem que propor uma solução para o problema. Qual que era o problema? A falta de liberdade de imprensa que o candidato colocou lá na introdução dele. Então, tem que trazer o que alguém vai fazer, o que vai ser feito. Então, tem que trazer uma ação. A ação, ó, que ele propôs é: crie uma emenda constitucional. Como isso pode acontecer? A qual caracteriza como crime quando os meios de comunicação e jornalistas não conseguirem ter essa liberdade para divulgarem notícias e informações verdadeiras. Então, aqui seria o como. E esse como dele aqui, eu ampliei, tá? A redação não estava assim. Eu modifiquei essa conclusão aqui, tá, gente? Eu modifiquei a redação. Só para poder trabalhar com vocês. Como? Então, ele falou assim: quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, para que vai ser feito, qual que é a finalidade. Mas também, ó, aí ele explica um pouco mais sobre essa emenda constitucional. Então, ele detalhou mais uma vez. Mas também que esse documento manda punir os maus profissionais ou veículo de comunicação quando estes divulgarem conteúdos mentirosos. Desse modo, acreditamos que seja possível que o país exerça de modo pleno sua democracia, a qual, no momento, em alguns aspectos, acontece na teoria. Então, observe aqui, na conclusão dele, ele trouxe liberdade de imprensa de volta, para fechar, falou da democracia, trouxe o agente, o que vai ser feito, como vai ser feito, para que vai ser feito, detalhou bastante o como e detalhou também os efeitos. Então, o que ele fez? O efeito é a finalidade. Então, ele teve desdobramento dessa finalidade, desdobramento desse como. Então, a partir do momento, assim, aí ele seguiu, foi fiel ao projeto de texto dele, de início ao fim, tá? Ele foi fiel. Aí, gente, aqui, se ele teve um projeto de texto, que está lá na introdução, ele seguiu bonitinho o que ele falou, né? E, como eu falei para vocês, quando ele fez a seleção de informações, ele trouxe informação que ele adquiriu ao longo da formação dele, mas também pegou informação dos textos
motivadores. Nesse caso, gente, a avaliação dele, eles consideram o conhecimento que ele trouxe lá, que ele construiu ao longo da formação dele. Então, por isso, assim, se na redação de vocês tiverem só o conhecimento que não está no texto motivador, que você pode ir na redação, vocês podem fazer as duas coisas, usar algo dos textos motivadores e algo que vocês lembram sobre o tema. A nota de você na competência 2 não vai ser influenciada, só vai ser, negativamente, só vai ser influenciada se tiver uma nota baixa, se você ficar só nos textos motivadores. Mas, quando vocês trouxerem conhecimento de fora dos textos motivadores, trazer a fonte, gente. E outra coisa, não adianta pegar o conhecimento que está nos textos motivadores e pegar outra fonte, tentar enganar a banca. Dizer, não, vou enganar. A banca, ela lê os textos motivadores provavelmente 10 vezes durante as correções. Então, ela vai saber que vocês estão tentando enganá-la. Ok? Pessoal, eu quero saber o seguinte, vocês estão com alguma dúvida? Estão com alguma dúvida? Pode perguntar, ligar o manual, ligar o microfone, ligar, pode perguntar por aqui. Joyce, quer falar alguma coisa? Adriele? A Adriele não está aqui mais, caiu. Beatriz, desculpa, é a Beatriz. Beatriz, quer falar alguma coisa? Lívia? Lívia, está mais claro hoje do que ontem? Só deixa eu colocar aqui. Só voltando no que você falou no início da aula. Vou colocar aqui bem rápido. Eu vou trazer aqui para vocês algo que eu lembrei. Quero que você observe aqui, ó. Essa aqui é a tese de vocês. No entanto, no Brasil, a imprensa usufrui de liberdade, ferindo desse modo a democracia, qual é o alicerce da liberdade de imprensa. Embora a liberdade de imprensa seja assegurada, então, essa frase aqui, então, como que foi feita aquela tese? Para fazer a tese, pode pegar essas duas, se você fazer o desenvolvimento antes, que tem gente que faz, pega esta frase aqui, do início do parágrafo, e pega esta frase aqui, do início do parágrafo. Junta as duas e faz uma frase só. Aí, quando você juntou as duas frases, você faz uma frase só. Essa frase só, resultado da junção de das duas frases do desenvolvimento, resulta na tese de vocês. É outra dica, eu falei isso na outra aula, gente. Alguém quer falar alguma coisa mais? Quer fazer uma pergunta? Eu só ia fazer um comentário sobre uma das coisas que você falou no começo da aula. Pode falar. Uma das coisas que você falou no começo da aula, sobre fazer anotações, depois assim que acabar de ler o texto motivador. Porque, de fato, quando a gente pega a parte da redação, bate um branco na hora, você esquece de tudo. Tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, dá um branco. Então, assim que você acabar de ler os textos motivadores, grifar, né, as partes que a Rosélia falou, né, sobre movimentos, leis e campanhas e tal, você grifa, aí depois você vai escrever qualquer coisa que vier na sua cabeça. No cantinho do texto motivador, já ajuda a começar a voltar. Porque aí voltando aos poucos a memória, de tudo você vai começar a lembrar de, tipo, ditadura, revolução industrial, que sempre cai alguma coisa que dá para colocar no meio. Aí vai lembrando aos poucos. E isso me ajudou muito quando eu estava fazendo redação para o Enem. Isso mesmo, é ótima dica, exatamente isso, tem toda a razão. Foge mesmo. E sem contar que a mão começa a tremer. A mão treme, que às vezes você não consegue segurar o lápis. Né? Aí, se você tem esse banco de ideias que já fez anteriormente,
fica mais fácil. Aí você escrever a redação. Tá? Então, e outra coisa, para você ir treinando, eu acredito que para vocês ir treinando, é importante, de repente, para vocês ir treinando, fazer em casa as redações, pegar o tema, sentar no cantinho lá e tentar fazer exatamente esse esquema que eu falei para vocês. Seguir esses passos, para ver se funciona ou não. Porque, às vezes, na aula parece muito fácil, mas, na hora de você seguir os passos, como a Joyce falou, dá um branco, e aí você, de repente, esse esquema não funciona para você, tá? Então, é importante, vamos tentar fazer esse tema que eu mandei para vocês, que já estão com ele, tentem fazer essa redação, que é a liberdade de imprensa em discussão no Brasil. E eu vou tentar, acho que toda quarta-feira, eu vou começar a repetir a aula de terça-noite, eu vou repetir quarta de manhã. Por quê? Porque eu quero que quem não puder assistir à noite, assista de manhã, tá? Então, às vezes, a pessoa não consegue, tipo Ezequiel, não consegue à noite, mas ele consegue de manhã. A Elaine também, que entrou, a outra aluna que provavelmente a internet dela caiu. A Lívia que assiste todas, né, Lívia? A Lívia é minha seguidora, acho que eu vou mandar no Instagram para a Lívia. Consegui uma nova seguidora lá. A Lívia é uma gracinha. Nossa. Lá de Cajuri, né, Lívia? É isso, gente. Mais alguma dúvida? Lívia, já escreveu a redação? Pedra do Anta, nossa, mais longe ainda. Já escreveu a tua redação? Tem que escrever. Escreve e me manda. Tem que escrever hoje, tá? Pessoal, então eu vou finalizar a aula. Vou dispensar vocês, tá? E eu já mando o vídeo para vocês, tá? Agora eu acho, esse de hoje não ficou com tanto problema. Eu já mando para vocês, tá? Eu só o tempo do Meet mandar para mim a gravação. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigada demais, demais pela presença de vocês, tá? Gosto muito disso. Tá? Saudade demais também. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Lívia, hoje tem aula de espanhol à tarde. Você assiste a tua turma de quarta ou de terça? Um abraço. Ah, tá. Então é hoje, 2 horas, tá? Gente, até mais então. Vamos lá, vamos descansar. Um abraço. Ah, mas assistam hoje de novo. São outras questões, tá, Lívia? Aí me manda o WhatsApp que eu mando para você o endereço, tá? Hoje são outras questões, outras professoras, tá? Hoje a Joyce e a Beatriz. Um abraço, gente. Até mais. Tchauzinho. Até mais tarde. Nada. Tchau.